Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o professor José Abraão e vamos para mais uma aula online. Hoje a nossa 14ª aula, ou melhor dizendo, a nossa aula de número 14 de Geografia, da modalidade EJA, primeira fase, primeira e segunda etapa. Tema: a ação humana sobre o ambiente. Problemas ambientais nas áreas rurais e urbanas. Nós estaremos dando continuidade a temas que já foram abordados anteriormente e nós estaremos dando continuidade a esses temas nessa aula de hoje. Poluição do solo. Já que estamos falando de problemas ambientais urbanos e rurais, vamos começar falando da poluição do solo. A manipulação equivocada do lixo na cidade e o uso de agrotóxicos nas áreas rurais vem contribuindo para a contaminação e poluição do solo. Mediante o acúmulo de lixo na cidade, vem trazendo grandes prejuízos para o solo, e a utilização de agrotóxicos, principalmente nas áreas rurais, vem trazendo grandes prejuízos para a poluição do solo. A constante ação humana no meio ambiente provoca vários desequilíbrios ambientais, seja afetando os cursos hídricos, o ar atmosférico ou degradando o solo, interferindo diretamente nas relações ecológicas e trazendo grandes prejuízos, principalmente para a nossa fauna e a flora brasileira. Automaticamente, com a poluição do solo, a flora fica muito pobre, porque muitas plantas deixam de existir por conta da poluição e, consequentemente, muitos animais que dependem de plantas para se alimentarem e animais que até dependem um dos outros, que se alimentam um dos outros, também deixam de existir por conta dessa poluição causada pela ação do homem. Altamente degradável, o solo é um meio bastante afetado pela pressão antrópica. Sua poluição afeta particularmente o nível superficial da crosta terrestre. A camada da biosfera, que abriga considerável biodiversidade. Esse meio, diferente do que pensamos, não é inerente e, tampouco, sustenta apenas as relações humanas. No extrato superficial do solo, habitam espécies de macro e micro-organismos importantes à manutenção do equilíbrio biológico no planeta. Bactérias, fungos, nematódios, artrópodes, enelídeos, moluscos e pequenos vertebrados, aliados à vegetação, dão vida e sustentação a esse substrato. No entanto, exposta aos mais variados tipos de impactos, prejudicam as formas viventes e o seu pleno desenvolvimento regular. Portanto, é visível que a poluição do solo, seja jogando lixo vindo de cidades em solo, ou o utilizo de agrotóxicos, principalmente
naquele pessoal que vive na roça, vem trazendo sérios danos, não só para a população humana, mas para os animais, trazendo grandes percas para a fauna e também para a flora. A poluição do solo, dependendo da magnitude, pode causar malefícios irreparáveis, tanto à natureza, que responde lentamente ao processo de reparação. Ou seja, a natureza, com o solo enfraquecido e com falta de nutrientes vindo do solo enfraquecido, ela vai demorar ainda mais para se recuperar. E isso traz as percas. Por exemplo, se o ser humano já causa outros tipos de poluição, como desmatamento, queimadas, são diversos, certo? E a partir do momento que ele, ao invés de limpar o solo e plantar novas árvores, ele joga lixo. Aquele lixo ele vai demorar para desaparecer. E aí já vai demorar mais ainda para que a Terra venha a fazer essa reparação. Por isso, a Terra fica frágil e as estruturas corpóreas do homem também. Sendo o homem o agente causador, a origem poluidora dos solos pode ser urbana ou rural, refletindo os danos característicos em cada meio da ocupação humana. Em áreas urbanas, o principal problema é a enorme quantidade de lixo lançado sobre a superfície, aliada à falta de tratamento, como detritos domésticos, hospitalares, industriais, dentre outras substâncias, como produtos químicos derivados do petróleo e chumbo, são despejados na natureza sem o mínimo controle ambiental e sanitário. Além de acumular no ambiente, dependendo da degradabilidade do dejeto, pode interferir organicamente nos níveis tróficos ecológicos. Nas áreas rurais, a contaminação do solo ocorre exclusivamente pelo inadequado e abusivo de uso de agrotóxicos e fertilizantes. Dessa forma, diante de toda a problemática que envolve a gestão de resíduos urbanos e utilização de defensores agrícolas, merece esse assunto maior extensão governamental na aplicação e implementação constitucional em defesa da prevenção ambiental, bem como a responsabilidade social da população. Aqui nós temos uma imagem de poluição, certo? Lixo jogado em um local que não é devido e fica dessa forma aí, ó. O uso indevido do solo e a má gestão dos resíduos urbanos e rurais, trazendo grandes prejuízos para a população. Além do mau cheiro, da poluição, ainda esse espaço aí faz com que não venha a crescer nenhuma planta e aí trazendo grandes percas para o homem. Aqui nós temos outra imagem que traz alguns tipos de poluição geradas pelo homem, como, por exemplo, em algumas indústrias, aquela fumaça que sai, poluindo totalmente o ambiente, lixo jogado no mar, que fica desse jeito aqui, certo? Essa água, ela não serve para ser reutilizada, certo? E aí é mais prejuízo ainda, queimadas, acabando com a fauna e a flora e o desmatamento, certo? Que também traz grandes prejuízos, principalmente com a flora e, consequentemente, com a fauna. Encerro essa aula de hoje com uma frase de Augusto Branco. Talento é dom, é graça. E sucesso nada tem a ver com sorte, mas com determinação e trabalho. Meu muito obrigado a todos.